E há dois ministérios que Deus deu a todos os cristãos. Um é o ministério da intercessão e o outro é o ministério da reconciliação. Nós devemos ser usados por Deus para ajudar os pecadores a serem reconciliados com Deus. E cada um de vocês aqui pode ser um ministro ali onde você está, no mundo, trabalhando e realmente atuando como um cristão. Amém? E eu te digo, eu sinto isso tão firmemente, que muitos cristãos têm guardado muito do mundo dentro deles, e assim o mundo não consegue ver muitas diferenças entre nós e eles, e nós precisamos entender que nós estamos vivendo em tempos extremamente importantes. Sabe, eu creio sinceramente que os dias em que vivemos são os piores com os quais já tivemos que lidar e eu não quero ser negativa, mas eu não acho que vai melhorar. Eu acho que provavelmente vai ficar pior, porque eu acho que estamos chegando mais perto do momento em que Jesus estará voltando. E mesmo que ele não volte enquanto você está vivo, devemos viver todos os dias como se ele estivesse vindo. Eu me pergunto quantas coisas mudaríamos na nossa vida se soubéssemos que Jesus iria chegar amanhã de manhã. Então devemos viver à espera dele e você, se você está vivo hoje e agora, você é muito importante para a causa de Cristo. E cada um de vocês é muito importante. Nunca deixe o diabo te convencer de que você não tem importância, que você não tem um propósito. Cada um de vocês aqui é importante. E você pode, lá no seu bairro, em sua escola, quando você vai ao mercado, em seu lugar de trabalho, só seja alegre, seja pacífico, sendo bom para as pessoas. Você ficará surpreso com a rapidez com que as pessoas vão querer saber por que você é do jeito que você é. E, uma vez que começarem a fazer pergunta a respeito disso, você não vai precisar sentir-se como se estivesse tentando compartilhar Jesus com alguém que não quer ouvir você. Então você é importante para a causa de Cristo. Cada um de nós tem esse ministério de reconciliação, nós temos o ministério da intercessão e nós devemos orar por outras pessoas. Eu acho que a oração é um privilégio, não é uma obrigação. É algo que deveríamos ficar entusiasmados por fazer. E eu acho que de muitas maneiras isso tomou uma conotação muito religiosa. É como se sentíssemos que isso fosse um dever que temos que cumprir. Sou a favor de termos um tempo separado para oração. Eu tenho meu tempo, todos os dias de manhã, que eu passo com Deus. Mas precisamos aprender a fazer o que chamo ore todo dia ao longo do dia. E Deus não apenas nos convida a orar, e quero que você entenda isso, mas nos diz para sermos ousados e sermos persistentes. Imagine isso. Venha com ousadia, porque eu sou capaz de fazer mais do que você jamais poderia esperar, pedir ou sonhar. Deus não quer que peçamos apenas as pequenas coisas. Ele quer que nós peçamos coisas que na nossa mente nós não conseguimos nem sequer imaginar. É tipo, Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor faria isso por mim, mas eu vou pedir de qualquer forma, porque você diz que pode fazer mais do que eu imagino. E talvez alguns de vocês precisem ser um pouco mais ousados em suas orações e precisem começar a pedir a Deus por coisas maiores. E claro, nós não somos dignos, nós não merecemos. Em todos os casos, Deus não precisa fazer nada por nós, mas essa é a grande coisa sobre Ele. Ele não faz coisas por nós porque nós somos bons, Ele as faz porque Ele é bom. Mas nunca se esqueça disso. Ele diz em Tiago, você não tem porque você não pede. Então alguns de vocês precisam começar a pedir novamente, certo? A parábola da persistência está em Lucas 11, do 5 ao 13. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 sacos de pães, porque um amigo meu chegou de viagem, veio visitar-me, eu não tenho nada para oferecer-lhe. Agora, eu aprendi muito disso apenas no meu ministério, na minha pregação. É como se você viesse até mim para eu te ajudar. Mas eu não tenho nada para dar a você, a menos que eu vá ao meu amigo Jesus e peça a ele para me dar o que você está me pedindo.
E todos nós precisamos entender que nós realmente não temos a habilidade de ajudar a ninguém, nem de fazer o bem a ninguém, se não formos constantemente até Deus e pedir-lhe por aquilo que precisamos para dar. Amém? No minuto em que você se torna independente e acha que pode fazer isso por conta própria, é neste minuto que você começa a fracassar e a decair. Lá de dentro ele respondeu: não me perturbe, a porta já foi fechada, meus filhos e eu estamos na cama, eu não posso me levantar agora e te dar nada. Mas eu digo a você, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da ousadia e persistência e ousadia, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e continue pedindo e será dado a vocês. Busquem e continue buscando e vocês encontrarão. Batam e continue batendo e a porta será aberta para vocês. O que Deus está dizendo? Vamos lá, apenas veja se você consegue me incomodar. Sabe, eu tenho conhecimento disso, eu digo a Deus não de uma maneira desrespeitosa, mas se houver algo que eu saiba que é uma promessa em sua palavra, que de uma forma ou de outra o inimigo tirou de mim ou está me impedindo de ter aquilo, eu digo a Deus, eu não vou calar a minha boca sobre isso até que eu veja uma mudança. Sabe por quê? Eu tenho suporte bíblico que me diz que Deus gosta disso. Amém? Pois todo aquele que continua pedindo persistentemente, recebe, e aquele que continua buscando persistentemente, encontra, e aquele que continua batendo persistentemente, a porta lhe será aberta. Eu me pergunto, quantos de vocês já desistiram de orar por algo? Talvez você ore por um ano e nada acontece e você diz, sabe, isso não vai acontecer. E você parte para outra coisa. Eu orei pela salvação do meu pai dia e noite por 30 anos. E eu me lembro de um dia em que eu fiquei muito ousada e eu disse ao Senhor, quer saber? Se nada mais, eu peço que o Senhor salve o meu pai como um favor para mim. Porque depois de todo o abuso e tudo o que ele me fez na vida, o Senhor está me permitindo ajudar pessoas em todo o mundo. Eu não quero ajudar a todos eles e ver o meu pai ir para o inferno. Então eu estou pedindo a você, ainda que ele não queira ser salvo, faça isso como um favor para mim. E quer saber? Ele tinha 83 anos ou mais quando ele recebeu a Cristo, mas ele foi um homem transformado. Eu pude batizar o meu pai que abusou de mim e ele faleceu 3 anos depois. Ele nunca teve uma vida boa por causa da maneira como viveu, mas eu estou te dizendo, não desista, não desista. Se é algo que você realmente acredita, que Deus colocou em seu coração ou está na sua palavra, não desista. Agora você não vai ser arrogante, nem ter uma atitude do tipo agressivo, você me deve isso, mas não é errado apenas você dizer, Deus, isto está na sua palavra, essa é a sua promessa, eu não vou deixar você em paz. Vamos lá. Não fique parado assistindo seus filhos irem para o inferno. Seja firme, seja ousado e diga a Deus, estes são os meus filhos. Eu não vou ficar parada aqui e assisti-los indo para o inferno. O diabo não vai vencer. E Deus, eu vou incomodar você até que eu veja uma mudança na vida deles. Deus, Ele ama as pessoas que são persistentes. E eu chamei esta mensagem hoje de Vendo a Mim Mesmo, porque você pode aprender muito sobre si mesmo pela maneira como ora. E quer saber? Uma das melhores coisas que podemos fazer é conhecer a nós mesmos. Aprenda a ser dolorosamente honesto consigo mesmo sobre si mesmo. Porque você pode admitir que você tem um problema e ainda assim não está sob condenação. Deus não nos revela os problemas da nossa vida ou coisas que precisam serem mudadas para nos condenar. O diabo faz isso, mas ele nos convence e o que ele quer que nós façamos é reconhecer e admitir. E então, eis a pergunta que quero fazer. Você é do tipo de pessoa que desiste facilmente? Quanto tempo você consegue resistir se o diabo ficar forçando? Quanto tempo até que fique bravo com Deus? Quanto tempo antes de ter uma atitude ruim? Por quanto tempo você consegue ter um problema e continuar sendo agradável com as outras pessoas? Vamos lá. Amém. Sabe, é interessante, nós passamos 40 anos vivendo uma vida de pecado e fazendo tudo errado.
E quando você aceita Cristo, acha que se fizer algumas coisas certas, tudo vai se transformar? Deixe-me dizer, você precisa estar pronto para fazer o que é certo de novo, e 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 de novo. E eu quero sugerir a você que não faça isso apenas com a motivação de receber algum tipo de recompensa. Eu não acho que seja bom, eu acho que precisamos fazer o que é certo porque é certo. Vamos lá. É da mesma maneira como ofertar. Eu não acho que nós devemos ofertar para ter algo. Não acho que seja um bom motivo. Acho que devemos ofertar porque amamos a Deus e apreciamos o que Ele fez por nós e queremos ver outras pessoas ajudadas. E há uma promessa anexa a isso, que se você trouxer os seus dízimos e ofertas à casa do tesouro, eu vou abrir a janela do céu e te darei uma bênção tão grande que você não poderá conter. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas e glória, por Cristo Jesus. Não espere que Deus atenda às suas necessidades se você não oferta. Persista nisso. Mesmo quando você tiver problemas financeiros, persista em fazer o que é certo. Eu quero ver algumas pessoas aqui ganhando músculos espirituais aqui nesta noite e talvez apenas sacudir estes letárgicos. Se livre disso e diga não. Há uma vida pela qual Jesus morreu para que eu tivesse e eu vou tê-la. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará a vocês. Agora se atente ao que ele diz. O Espírito Santo, aos que pedirem e continuarem pedindo a ele. Nós vamos ter nossos olhos abertos um pouco hoje sobre a oração, porque eu acho que muitas vezes nós apenas oramos errado. Nós oramos para que os nossos problemas desapareçam e você faz isso, eu também faço, mas você não vai encontrar nenhuma oração na Bíblia que nos diz para fazer isso. E quer saber? Eu examinei profundamente, já preguei sobre as orações do apóstolo Paulo, e elas estão em Efésios 3, Filipenses 1, Colossenses 1, e você não vai conseguir encontrar uma oração que ele fez, onde ele pediu para que alguém fosse livre das suas circunstâncias. O que ele orou foi para que ele suportasse o que quer que fosse com bom temperamento. Então, com qual frequência você ora assim? Deus, eu quero que essa situação acabe logo, mas até que venha o seu tempo certo, ajuda-me a continuar sendo bom para as pessoas, ajuda-me a não ficar amargurado, ajuda-me a não culpar ninguém, ajuda-me a não ter inveja das outras pessoas que não estão com problemas no momento. Quantos de vocês estão comigo e entendem o que estou dizendo? Veja, realmente, o que Deus quer mais do que nos dar tudo o que nós queremos é que sejamos estáveis. Não com altos e baixos pelas nossas circunstâncias, mas como Jesus, sendo o mesmo o tempo todo. E esse pode ser o seu maior testemunho para a sua família, esse pode ser o seu maior testemunho para outras pessoas à sua volta. Acho que você pode pregar todos os dias sem sequer abrir a boca. Amém? E então, continuando, nós vemos aquilo que ele disse: peça e continue pedindo, bata e continue batendo, busque e continue buscando. E então o exemplo que ele dá é que nós devemos pedir mais do Espírito Santo. Agora, vamos falar por um minuto sobre o Espírito Santo. Porque primeiramente ele quem nos ajuda a orar. Ele nos mostra como orar quando não sabemos pelo que orar. E ele é o nosso advogado, ele vai até Deus e pleiteia em nosso nome em intercessão. Todo aquele que é nascido de novo tem o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala também sobre estar totalmente cheio ou ser batizado no Espírito Santo. E existem algumas denominações que ensinam isso, mas algumas delas não ensinam. Mas a Bíblia fala disso e nós vamos seguir com a Bíblia, não com as denominações. Ok? E, pessoal, nós teremos sérios problemas se nós deixarmos de entender que nós precisamos ser cheios e sempre cheios com o Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: seja cheio e constantemente guiado pelo Espírito Santo. Noutra tradução que eu gosto ainda mais, diz: seja sempre cheio do Espírito Santo. Eu acho que todos os dias, nas suas orações, uma das coisas que você deve pedir é: encha-me completamente até transbordar com o teu Santo Espírito. Eu não quero apenas ter o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo tenha a mim. Amém?
Talvez você esteja tendo luta com a sua vida de oração, e se você quiser fazer algumas anotações, eu vou dizer muitas coisas realmente interessantes pelas quais você pode orar. Isso vai agitar a sua vida de oração. Ore todos os dias para que Deus te fortaleça, para que você possa se comportar da maneira que você deve. Não somente levante, tente fazer, porque você vai falhar sem Deus, você vai falhar sem mim, nada podeis fazer, mas o Espírito Santo é o nosso fortalecedor. Orou em Efésios 3,16. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder e glória no seu homem interior, através do próprio Espírito Santo que habita no mais íntimo do seu ser e personalidade. Ore para que Deus, com seu Espírito Santo, preencha sua personalidade todos os dias. Quantos gostariam de ter um upgrade de personalidade? Amém? Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer por você, até mesmo na área material, se você parar de orar pedindo só coisas materiais e começar a orar pelas coisas espirituais das quais você precisa. Deus cuidará de todo o resto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus disse para mim uma vez, eu acho que Ele quer que eu compartilhe com vocês. Você cuida dos negócios dele e Ele cuida dos seus. Você cuida do povo dele e ele cuida de você. Vou dizer novamente. Você cuida dos negócios de Deus, que são as pessoas. Você cuida de outras pessoas e então Deus sempre cuidará de você. Ele sempre cuidará de você e suprirá suas necessidades. Agora uma pergunta, você nunca se cansa de tentar cuidar de si mesmo? Sabe, realmente, alguns de vocês estão tão exaustos de tentar conseguir o que vocês querem. Meus amados irmãos, eu vou agir como o apóstolo Paulo. Entenda que, se você está fazendo o que Deus te disse para fazer, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele acha que é correto que você tenha. E se você quer algo de qualquer jeito e Deus não deu para você ainda, é porque aquilo não vai te fazer feliz. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Sei de você, mas eu preciso de ajuda. Todos os dias. Não apenas alguns dias, mas todos os dias. Ele é o nosso professor. Quando você abrir sua Bíblia para ler, Espírito Santo, ensina-me. Não se assente lá tentando entender. Espírito Santo, ensina-me através da palavra hoje. Quando eu venho para algo assim, eu vou ser a preletora, Espírito Santo, ensina-me. Porque se Ele não me ajudar, eu não posso ajudar você. Ele é o nosso guia. Oh, meu Deus, precisamos de tanta orientação nesses dias. O nosso fortalecedor, nosso intercessor, nosso advogado, nosso consolador. Oh, meu Deus, o nosso consolador. Nós precisamos tanto de consolo hoje, porque o mundo é tão desconfortável. Então eu amo esta parte. Eu não sei se você vai amar isso ou não, mas eu amo, eu gosto tanto que o Espírito Santo me convença do pecado, sabe? Quero dizer, eu absolutamente amo quando Deus vem e me alerta. Você não precisa dizer isso? Não haja assim. Você precisa voltar e pedir desculpas. Ter o Espírito Santo preenchendo a sua vida, te guiando e te ajudando e te ensinando e convencendo do pecado é a única maneira de você passar por esta vida e não desabar. Todos os dias, ore, Espírito Santo, encha-me, batize-me com o teu renovo e poder, ó Santo Espírito. Agora, com o Espírito Santo vem também os dons dos quais não falamos o suficiente na igreja. São os dons sobrenaturais de poder. Sabe, você não seria uma lâmpada muito brilhante no pacote se você não quisesse todos os dons sobrenaturais de poder que você poderia ter. Porque quanto mais poder você tem, mais fácil a vida se torna. E assim, se você nunca ouviu falar destes dons, eu tenho uma pregação pronta que eu vou fazer em algum momento deste ano ainda, mas palavra de sabedoria. Saber o que fazer numa situação onde você não sabe o que fazer. Palavra de conhecimento. Muitas pessoas dizem, nossa, eu não acredito que você disse aquilo que você disse quando estava pregando. Isso foi como você sabia. Os dons do Espírito podem operar através de você e você nem se dá conta do que está acontecendo.